Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o PodVet, o podcast da Premier Pet sobre vivências e desafios dos médicos veterinários. Eu sou Silvia Correia, sou jornalista, sou médica veterinária e, como você sabe, nessa temporada a gente está tratando de alguns dos principais desafios que nós, médicos veterinários, enfrentamos no nosso dia a dia. Bom, o nosso assunto hoje é um que felizmente vem ganhando evidência aí, não só dentro das universidades, mas fora delas também. Eu estou falando da importância do médico veterinário para a saúde pública. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu tenho aqui uma grande referência em medicina veterinária do coletivo e em saúde única, conceito esse que a gente também vai discutir. É a professora doutora Rita de Cássia Maria Garcia, ela é da Universidade Federal do Paraná e do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo. Rita, muito bem-vinda. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço o convite da Premier e também ao Instituto Premier Pet. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Bom, vamos começar pelo conceito, então? O conceito de saúde única. A gente brinca um pouco, né? Saúde única, sonhos coletivos. O que é essa saúde única? Eu lembro de uma disciplina, a primeira que a gente acabou dando na pós-graduação de saúde única, e tinha uma turma grande e no começo eu perguntei, né, o que eles esperavam da disciplina. Aí uma aluna, que é a Graziela, que trabalha muito com pessoas com transtorno de acumulação, ela disse, olha, para mim, por enquanto, foi sempre uma referência que eu fazia no último slide de uma palestra ou de uma aula e sem entender direito. Então, quero entender direito o que é isso. Estou aqui por isso, né? Estou aqui por isso. Mas a gente pode pensar a saúde única como uma estratégia, né? Uma estratégia onde humanos, animais e os ecossistemas interagem o tempo inteiro. E isso reflete na nossa saúde ou na nossa infelicidade. Então, o conceito de saúde única, ele envolve doenças infecciosas e doenças não infecciosas, né, que dizem respeito, por exemplo, à violência interpessoal e aos maus tratos aos animais. E a gente trabalhando dentro desse conceito, a gente trabalha não só com veterinários, a gente trabalha com outros profissionais, psicólogos, assistentes sociais, médicos, biólogos ou tecnistas, para ter uma abordagem sistêmica para aquele problema que a gente quer resolver. E além desses multiprofissões aí juntas, é a questão dos setores diferentes. Então, por exemplo, hoje pode ser engraçado, mas dentro de uma prefeitura, às vezes uma secretaria do meio ambiente não conversa com uma secretaria da saúde e nós temos problemas ambientais, animais e humanos que eles precisam se conversar. Então, essa conversa também, esse trabalho também intersetorial é um dos pilares da saúde única, da prática mesmo da saúde única. Rita, é como se a comunidade fosse um grande organismo? Posso pensar dessa forma, uma abordagem necessariamente sistêmica desse organismo, e cada um de nós é um órgãozinho desse grande organismo? Faz algum sentido essa minha metáfora? Adorei a sua metáfora, com certeza. E aí a gente tem um organismo maior, que é o planeta, e aí a gente tem toda uma saúde global, né? Temos os objetivos do desenvolvimento sustentável, que cada país hoje está trabalhando numa agenda que tenta alcançar esses objetivos de alguma maneira, eles são importantíssimos, né, para essa estratégia de saúde única. E aí nós temos os ecossistemas menores, a gente pode falar em países, estados, cidades, bairros, território, né, o território saúde, onde a gente vai ter a clínica veterinária, o hospital veterinário, e a gente tem o ecossistema família, que também a gente tem que ter esse olhar de saúde única. E qual é a entrada do médico veterinário, então, nesse conceito? O que faz um médico veterinário se ele, de fato, estiver disposto a olhar a nossa saúde também como uma parte dessa saúde única? Que eu acho que isso ainda está tão longe, Rita, das clínicas. Não sei se estou sendo pessimista, mas é a sensação que eu tenho. Eu acho que pode ser mesmo que esteja longe, porque na nossa formação, né, a gente não teve nada disso. E aí a gente olhando, eu me formei em 1988, mas a gente olhando
os cursos, como eles estão caminhando e muitas faculdades abrindo, a preocupação é que profissional que eles estão colocando, estão formando com esse conceito ou não, né? Então, acho que o problema começa primeiro aí. Aí, depois, esse clínico veterinário que está lá na sua clínica, se ele só se interessar em estudar as doenças em congressos de clínicos veterinários de pequenos animais ou de grandes animais, talvez ainda nesses congressos ainda não seja falado esse tema. Então, ele vai continuar no mundo dele de clínico veterinário, relação ali com ele e com aquele animal que liga com aquela família, e muitas vezes ele não trabalha essa família porque ele está olhando só o animal, ele não consegue nem ver esse contexto familiar. Então, eu acho que a gente tem muito que caminhar, mas eu acho que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele tem trabalhado nesse sentido junto com os conselhos regionais, tem trabalhado esse conceito. Do veterinário se vê mais como agente de saúde pública. Isso, como agente de saúde, né? Que somos, nós somos uma profissão de saúde, né? Porque se a gente está ali, né, Rita, cuidando do paciente, olhando para a doença, muitas vezes a gente não olha para o bem-estar, esse eu acho que é um aspecto importante, e nem por que a doença fica recidivando, né? A causa ambiental, a doença familiar em torno da doença física manifesta naquele paciente. Fico, de novo, usando outra metáfora, parece que a gente olha um elo dessa corrente, mas é uma corrente. Eu acho que já tem muitos clínicos que estão percebendo que aquele tutor que chega na clínica pode ter similaridades com a doença que o animal está apresentando, né? Então, isso é importante, isso tem a ver com esse olhar e com essa percepção um pouco maior. A outra questão que me incomoda muito é a pessoa olhar a doença do animal só como doença. Então, eu acho que o olhar, ele já teria que começar daí, né? A doença que aquele animal está tendo é um desequilíbrio. Um desequilíbrio primeiro energético, para depois ter feito alguma coisa física. E muitas vezes a gente não se dá conta que a alopatia não tem uma resposta para isso, né? E que quando a gente vai fazer uma abordagem maior, eu vou ter que ver essa família. Então, eu mesma fui clínica, né? Eu tive uma clínica também aqui em São Paulo e a gente tinha muitos clientes e alguns veterinários que trabalhavam com a gente reclamavam, né, do proprietário. Ele fala muito, ele conta a história da família, a pessoa vem aqui uma vez por semana, mas o animal não tem nada. Então, a gente está se dando conta, eu acho que recentemente, que nós temos que ter essas habilidades também sociais e de escuta, porque o animal está sendo um caminho até para a gente enxergar o que essa família precisa. E aí eu acho que entraria agora numa uma outra, talvez, área da nossa conversa, que é esse veterinário como agente de saúde, identificar, por exemplo, que tem algo estranho acontecendo, que esse animal estar sendo maltratado e que isso é um indicador que essa família está em desarmonia e que uma criança pode estar sendo abusada ou uma mulher ou um idoso vulnerável. E o que fazer com isso? Né? Então, dentro desse território que ele está... E o que fazer com isso? Eu te pergunto agora. Então, a clínica, o hospital, ele está em um território que é um território de saúde. E todo o território ele está ligado a uma unidade básica de saúde, a um posto de saúde. Então, é importantíssima essa relação da clínica com a unidade básica da saúde, que é a referência do Sistema Único da Saúde nesse território e a porta de entrada das pessoas para o Sistema Único da Saúde. E nesse território, eu também vou ter um centro de referência de assistência social básica, que é o CRAS. E dependendo do tamanho da cidade, nesse território eu também vou ter o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Mas
por que eu preciso saber tudo isso, né? Então, desde o momento que eu posso... Vamos usar esse tema da violência, que eu acho que dá para explicar bem, e o tema também das pessoas com transtorno de acumulação. Perfeito. Que é aquele cliente que chega um dia com um cachorro, não retorna com o cachorro, na outra semana chega com outro, e na outra semana com outro, e a gente demora como clínico, né, eu pensando lá uns anos atrás, identificar que essa pessoa tem transtorno de acumulação, né? Então vamos... Quando identifica, por vezes dá de ombros com uma falsa ideia de que isso não é comigo. Afinal, ele só veio porque a unha quebrou? Mas a gente precisa se envolver para pegar esses pontos soltos e conectar mesmo, né? Então, voltando lá para a violência, que acho que é uma área, que é a área da teoria do elo, que chama que é a conexão que existe entre abuso, negligência, maus tratos e crueldade contra os animais e a violência interpessoal, né? Então, pegando esse gancho, se eu pego um animal, eu vou dar o meu exemplo. 1991, não se falava assim nessa conexão. Eu atendo um proprietário com a família, então veio o marido, a mulher e as 2 crianças. E o filhote que tinha caído da laje, com os 2 membros anteriores com fratura. E no relato de anamnese era uma queda. Era uma queda. Então, a gente tratou isso. E aí acho que passou talvez 1 mês ou 2 meses, ele trouxe o corpo desse animal morto. Ele trouxe o corpo do animal. Agora ele caiu da laje, só que agora ele não aguentou. Ok. Encaminhamos para incinerar e tá tudo bem. Passou um tempo, ele comprou outro filhote. E esse outro filhote também caiu da escada... Enfim, rolou escada abaixo. Então, só depois de muitos anos é que eu vi que a gente tinha um problema ali. Só o marido falava, ela não falava, eles estavam assustados, o animal estava muito assustado. Então, esse animal está me indicando que alguma coisa não vai bem nessa família. Havia crianças na cena, nesse núcleo familiar. Então, hoje... O que a gente faria? A gente, 1 minutinho só que eu vou fazer o raio-x ou eu vou coletar o exame, mas sem essas pessoas acompanharem. Então, você tirando o animal de cena ou internando o animal ele muda o comportamento, ele fica feliz, ele não fica com medo. E o teste é deixar o proprietário entrar de novo e ver a reação do animal. Então, esse é um teste que a gente faz. A outra questão é separar, né? Então, olha, o senhor segura para mim que o enfermeiro vai tirar sangue e a senhora vem comigo que a gente precisa acabar de preencher os dados. Está preenchendo mais alguma coisa lá, mas o que aconteceu? E aí, de repente, a história que ela conta é um pouquinho diferente que ele conta. Então, a gente tem que... Porque não tem... Os veterinários falam, a gente fez até uma pesquisa disso que está publicada. Eu não denuncio porque não dá para ter certeza que é uma violência. A gente nunca vai ter certeza, porque a gente não está dentro da casa. Claro. Então, ainda que essa esposa, por exemplo, nessa cena mais protegida, relate, ainda assim a gente não vai ter certeza, né? A gente vai ter uma desconfiança mais consolidada. Mas aí faz o quê, Rita? A suspeita é um diagnóstico. Levantou uma pulguinha na tua orelha, isso tem que ser já um diagnóstico e tem que fazer o encaminhamento. De que forma? Então, ter uma relação com o território saúde, com a unidade básica é importante. Conhecer o agente comunitário, onde está o seu hospital ou a tua clínica, se existe, né, ainda o agente comunitário ali no seu território. E conhecer, porque a própria unidade básica de saúde pode te ajudar a fazer encaminhamento dessa família e pode ver se essa família está cadastrada no SUS. Aí o outro passo é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social Básica. Então, conhecer o CRAS, já ter o telefone, já saber quem é o assistente social, quem é o psicólogo. Ali na tua clínica você já tem na sua agenda. Você liga e fala, olha, está acontecendo, não quero me identificar, porque isso eu sei que é muito importante para o profissional, não só por perder o cliente, mas... Por medo, muitas vezes. Medo, questão de ética, as coisas se misturam, né? E aí, comunicar. Está acontecendo isso, a nossa suspeita é que existe uma violência, pode ser uma violência doméstica, e a gente está à disposição, mas, por favor,
não nos identifique. Então, isso é um passo muito importante. E eles vão abordar essa família, Rita? Eles têm diferentes maneiras de fazer a abordagem. Então, eles vão primeiro ver se tem algum registro já dessa família no CRAS. Porque o CRAS, a gente tem que enxergar como um órgão que atende famílias que estão com alguma vulnerabilidade, né? Geralmente, essas vulnerabilidades são momentâneas, elas não são para a vida inteira. Então, a ideia é eles pegarem esse indivíduo ou família que tem alguma vulnerabilidade econômica, violência, uso de drogas pelo pai, pela mãe, enfim, por quem sustenta aquela família, né, que é base. E aí eles tentam fazer com que essa família seja empoderada, ou esse indivíduo, para ele conseguir seguir com a vida dele sem uma ajuda, né? Então eles dão ajuda na medida do possível até que essa família consiga andar com pernas próprias. Quando acontece uma ruptura, então tem violência doméstica, a mulher é espancada, ou a criança é abusada, aí já é um outro nível. Assim como a gente tem um posto da saúde, que é a atenção primária, a gente tem a assistência social primária, que é o CRAS, e aí vai para o outro nível, que é a secundária, que é o CREAS. Então, eles encaminham esse caso para o CREAS e eles já vão lidar de uma outra maneira. Provavelmente vão fazer uma visita, os vizinhos normalmente relatam também alguma coisa, eles começam a acompanhar e muitas vezes ver onde essa criança está na escola, ver como que está o rendimento dessa criança, e tudo é interligado. Uma investigação, quebra-cabeça mesmo. É uma investigação. E é importantíssimo que a gente participe disso, porque a nossa profissão, ela também ela é de saúde, ela é social. A gente tem que ajudar a criar esses elos, né, para as questões serem resolvidas, porque o animal está sofrendo, só que por trás do animal também tem pessoas sofrendo. Rita, o exemplo que você deu me deixa muito claro, na verdade, que o conceito de saúde única é alguma coisa que, compreendido e introjetado, aí, trazido para a prática clínica, você pode estar na sua clínica sendo um dos agentes desse conceito, né? E aí você deu esse exemplo muito claro da violência. Eu queria te perguntar assim, que outros cenários o clínico de pequenos animais, né? Os clínicos de pequenos animais são a maioria dos médicos veterinários, eles podem perceber essa oportunidade de intervenção na família inteira. Então, a violência é um desses aspectos. Que outros você consegue mencionar para a gente? Olha, tem o transtorno, né, por acumulação de animais, que é uma questão grave e tem que ter o apoio da saúde, do social. Às vezes envolve a defesa civil, porque tem que limpar esse ambiente, tem que ver os riscos, né? A gente teve, por exemplo, um caso que a casa da pessoa incendiou e muitos animais morreram. E essa pessoa também não está se cuidando, né? Ela geralmente está sozinha, não tem a família junto. Então, esse seria um outro caso. A gente poderia entrar agora um pouquinho nas zoonoses, né? Vamos falar da esporotricose. Bendito do fungo que resolveu deixar lá a madeira, o meio ambiente, a matéria orgânica, e encontrar no gato o ambiente perfeito para ele se reproduzir e contaminar os animais, e que é um grave problema de saúde pública em muitos centros urbanos hoje. Então, fazer a notificação da doença. Eu não sei como está no estado de São Paulo. No estado do Paraná, a notificação está obrigatória, mas não é uma notificação obrigatória nacionalmente falando, porque ainda não tem um impacto tão grande na saúde humana, um impacto direto da doença, mas é que a gente precisa também avaliar os impactos indiretos, que é essa família que tem um animal doente e que tem um risco de contaminar as pessoas que estão nessa família, apesar que a cura nos humanos é muito mais fácil, né? É muito mais rápida, mas todo o contexto dessa família também sofrendo por aquele animal que vai precisar ficar preso, vai precisar tomar uma medicação que pode fazer mal para ele. Por um período prolongado, a gente sabe. Prolongado.
Então, eu acho que esse é um outro exemplo e que envolve aí esse ecossistema, os humanos e os animais. Mas independe, né, Rita, de ser notificação obrigatória ou não, essa percepção do risco familiar. Então, ainda que não seja, se você tem esse conceito claro, convida a família para uma conversa. Né? Essa é uma forma também de esclarecer, ainda que não seja pedindo ajuda multidisciplinar. A gente, como agente de saúde pública, também pode chamar a atenção da família para o risco, para a forma de manejo, para a necessidade de tolerar um pouquinho o sofrimento pelo isolamento daquele gato, que é uma parte daquela família, a gente sabe, né? Então, acho que mesmo se eu não me socorrer em outras instâncias, eu consigo colocar esse conceito em prática no meu microcosmos ali, né? E eu agora você falando, eu pensei também nessa parte de educação transformativa, né, de como mudar o comportamento, a atitude e hábito das pessoas, né? E eu acho que o clínico veterinário, ele tem, assim, ouro nas mãos, porque esse momento da consulta e o momento de ele examinar o animal e a forma como ele lida com o animal, ele está ensinando também as pessoas a respeitar esse animal e que é um ser vivo, um ser senciente. Então me fez lembrar disso também. Mas essa questão da espodotricose, ela tem muitas facetas, né? E muitas famílias acabam ficando com medo e podem abandonar o animal. E, por outro lado, nem todos os veterinários estão assim conectados ou ligados que qualquer lesão, qualquer ferida, qualquer pequeno nódulo pode ser espodotricose. É um aumento de volume muito sutil, muitas vezes, né? O início da doença. Aquela espinha, parece uma espinha. Eu já escutei isso uma vez. Mas é que eles não têm espinha exatamente, né? Vamos ver o que é isso. A espinha eu nunca tinha escutado. Parece uma espinha. Porque um aumento de volume no plano nasal, né? Muitas vezes, ou na ponte, enfim, nasal. E aí, parece uma espinha que não tem. Gato não é como a gente na adolescência, né? Não tem espinha no nariz. Então, ficar atento. Sabe que, te ouvindo, Rita, a gente tem uma sequência, né, de entrevistas no PodVet, e aí eu volto para uma outra conversa que a gente teve aqui da pergunta aberta, né? Me lembro de uma cena clássica na veterinária que é, nossa, ele tem FIV, vírgula, AIDS felina. Aí o tutor arregala 2 olhos desse tamanho, não te pergunta se ele, a família, pode, então, contrair a doença, mas a gente sabe que esse é o subtexto pelo tamanho dos olhos, né? E aí a gente não pergunta para o tutor, me conta, que dúvidas o que eu lhe disse gerou? E a gente volta para a pergunta aberta, para a escutativa, parece tudo um grande círculo, né? Você enxerga isso dessa forma? Passa pela comunicação, pelo acolhimento, pela vontade que eu tenho de atender ao paciente e à família, eu tô ali para isso mesmo, né? Ou eu fiz veterinária porque eu gosto de bicho. Eu acho que começa ali pela agenda, né? Você marca a consulta de 10 em 10 minutos ou você marca a consulta a cada hora, né? Eu acho que esse aprendizado a gente de alguma maneira teria que ter no curso, na nossa formação. Eu acho também que falta cursos de aprimoramento nesse sentido. Eu acho que agora tem mais, né, a questão mesmo do coaching na veterinária, eu acho que ensina isso às pessoas, mas eu acho que vai além disso. A pessoa realmente precisa gostar de pessoas. Aqueles que falam, eu fiz veterinária porque eu não queria atender pessoas, né, ou que eu quero evitar os seres humanos, na clínica ou na saúde pública, de uma maneira geral, tem que gostar das pessoas, porque são as pessoas que estão afetando aquele bem-estar dos animais. Sim. Aquela pessoa que tem uma informação errada que o gato não precisa ter os lugares altos, né? Na minha decoração, na minha casa, não cabe. Ele não gosta. Ele não gosta, A gente falou. E aí, a hora que você põe uma prateleira, o gato está desesperado para ir para um lugar alto. Aí eu entro numa outra questão, que é qual nível social a gente está atendendo nas clínicas, porque
isso também vai mostrar qual é a abordagem que tem que ser feita. Uhum. A violência está em todos os níveis sociais, mas quem mora em um apartamento, o risco de zoonoses é outro, né? Então, quem tem ali um gato que não está castrado e que mora numa casa, esse gato hoje está em risco e está trazendo risco. Então, como que a gente vai se comunicar para que eles continuem dando valor para o gato, mas que eles entendam que foi uma responsabilidade deles, que de repente ele pegou essa doença ou a outra doença, e fazer com que juntos tenham uma equipe para cuidar desse animal. Uhum. Né? Então, eu acho que tem muitas dificuldades ainda nessa questão de a gente ter jogo de cintura, de a gente não achar que não é o nosso papel. Não é o meu papel, né? Eu lembro que eu tinha uma cliente, ela era médica, ela ia toda semana, e o cachorro poodle tinha uma lesão que parecia uma cicatriz, e eu não tinha o que fazer com aquela lesão, eu achava besteira fazer uma biópsia, não crescia, não acontecia nada, e ela ia toda semana para eu ver a lesão. Mas por quê? Porque ela tinha que conversar, né? Então, até que ponto, né, a gente está pronto para isso? Até onde vai o nosso papel também em relação a isso? Uhum. E o que a gente fazer com isso? Porque muitas vezes a nossa expectativa mas eu não sei o que fazer com isso. Então a pessoa vem contando da vida dela, do relacionamentos que ela tem. O que eu vou fazer com isso? De repente é nada, é só a escuta mesmo, né? E eu acho que esse aprendizado eu demorei para ter. Sim. E eu acho que não vem do banco escolar, né? Ele vem da prática clínica, infelizmente, porque talvez, aliado a tanta anatomia, tanta fisiologia, tanta farmaco, a gente possa ter um pouco mais desse abrir de olhos para o que vai vir pela frente, né? Rita, você vê um reconhecimento social já do médico veterinário como um agente de saúde pública, ou ainda é muito visto como o médico do cachorrinho, do gatinho, sem uma percepção do impacto também da saúde desses pacientes na saúde da família e da comunidade, e escalonando aí? Existe uma dificuldade, né, para reconhecer como um agente de saúde. Então, na pandemia, a hora que a gente foi convocado para ajudar na vacinação, coleta, fazer exames, né, participar de diferentes formas ali, muitos médicos estranharam. Uhum. Então, imagina, se profissionais, né, se pessoas que têm um nível, né, universitário, né, já têm dúvida do papel do veterinário, imagina uma família que pode até ter pessoas que não são da área da saúde, mas que se formaram tudo. Falta ainda a gente trabalhar mais nisso. Acho que os nossos órgãos, né, o Conselho Federal, ele tem trabalhado, mas ainda falta esse reconhecimento. Dentro da saúde única tem uma área que é a translacional. Na medicina translacional, né? E que eu acho muito interessante, que é o quanto os estudos do câncer de mama da cadela podem ajudar com o câncer de mama nas mulheres, né? E tantas outras doenças. Então, o tratamento na cadela está fazendo efeito dessa maneira. E nos humanos, será que dá para usar a mesma medicação ou as mesmas práticas? Então, eu acho que essa conversa que muitos anos atrás tinha mais entre os veterinários e os médicos, por exemplo, a gente acho que está reconstruindo com esse conceito de saúde única. Só que esse conceito ele está muito restrito na classe veterinária. Então, a gente precisa parar de conversar só entre a gente, mesmo nos eventos, né? O evento de medicina veterinária do coletivo, daí só tem médico veterinário, a gente fica falando para nós mesmos. Então, onde está o assistente social? Onde está o médico? Então, acho que a gente também precisa mudar a nossa atitude para abrir a cabeça aí. É uma contradição até no formato do evento, né? A gente está falando de algo multidisciplinar de forma quase monotemática, assim, né? Numa monovisão. O que você vê, Rita, de obstáculos aí no caminho do médico veterinário para ele atuar como agente de saúde pública de forma mais concreta mesmo, mais efetiva? Talvez esse entendimento
de aonde a gente está dentro desse Sistema Único da Saúde. E introduzindo agora, a gente falou bastante do CRAS e do CREAS, existe um Sistema Único de Assistência Social. Então, é o SUAS. Então, aonde a gente está, tanto no SUAS quanto no SUS, e como a gente faz o link e a gente percorre nesses ambientes, eu acho que isso é fundamental para a gente entender essa dinâmica, né? Não só de uma simples notificação, mas ir além da notificação. O que eu estou vendo ali no meu entorno, o que eu estou percebendo que está aparecendo mais uma doença entre os clientes que moram nesse bairro ou não. Eu acho que é esse olhar epidemiológico, essa visão um pouquinho maior e, de repente, analisar dados, né? Hoje, com esses sistemas que tem nas clínicas, eu acho que seria muito fácil analisar os dados até para a gente ver, precisa vacinar mesmo todos os cães com 10 vacinas, eu não sei se já tem mais uma vacina só. As múltiplas, né? As múltiplas, né? Precisa. Nossa, nesse meu território não tem nenhum caso de parvovirose, né? Chutei uma doença. Sim, mas que os nossos protocolos considerem mais os aspectos epidemiológicos. Porque na medicina de abrigos, a gente quer dar uma vacina com menos antígenos. A gente quer, por exemplo, parvo e sinomose. E a gente não consegue, porque a própria indústria também vai investindo em ter essas múltiplas, né? E por que esse é o caminho da medicina de abrigo? Porque a gente precisa economizar e a gente também precisa colocar um enfoque na realidade epidemiológica daquele abrigo e daquela região onde ele está. Então, eu não preciso dar tantos antígenos para o animal se eu não tenho nenhum registro nos meus dados. Eu comecei falando isso dos dados, né? Da importância dos dados, que isso faz parte, né, da gente avaliar aonde a gente está e o que está acontecendo com os animais e com os humanos. E nessa avaliação a gente monta os programas preventivos, né? Então eu não preciso dar um monte de antígeno para esse animal, porque na entrada dele do abrigo eu preciso vacinar. Eu não preciso sobrecarregá-lo com 10 antígenos, eu poderia sobrecarregá-lo só com 3, né? Porque pode ser um animal que ainda não esteja desverminado e eu vou vacinar, mesmo assim, né? E a gente acaba ancorando a nossa prática clínica na literatura médica, boa parte vinda de fora. Né? Então, isso é core, é necessário, não é necessário? Os nossos estudos muitas vezes não são da comunidade na qual a gente atua, né? E com todas as distorções que isso causa. Rita, você percebe os médicos veterinários mais interessados nessas questões? Da saúde única, da medicina do coletivo? Eu acredito que sim. Uma outra área seria desastres, que eu ia até falar junto com o exemplo. E quando acontece um desastre, muitos veterinários querem ser voluntários, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que a medicina veterinária do coletivo, ela nos conecta com os programas sociais também. E com o servir, né? Sem ter nada em troca. Então, não é uma consulta que eu vou ganhar, eu vou servir mesmo. E mesmo na medicina de desastres, né, precisa de uma capacitação, tudo, mas a pessoa indo ali, seja ajudando dentro de uma parte administrativa, recebendo os dados, fazendo as compras, ou mesmo estando em campo lá no resgate, né, essa pessoa se conectando com o animal, com as pessoas, com o ambiente e criando todo esse elo importantíssimo, e que nós somos esse profissional. Nós somos esses doutores da relação humano-animal e ambiente ou ecossistemas. Não tem como escapar. É transformador da autoimagem do médico veterinário, né? Ai, boa! Eu acho que a gente precisa passar de forma mais contundente por essa transformação. Adorei! Queria falar de um programa que eu sei que a Federal do Paraná tem com a Premier Pet, né? A gente está aqui num podcast que a Premier é a parceira. E eu queria entender como é que a Premier fez essa entrada aí na medicina veterinária do coletivo. Conta um pouquinho pra gente. Foi maravilhoso, assim, esse nosso encontro, né? A gente já tá, acho que casados, já noivamos, já saímos. Fazendo bodas já. Mas foi importantíssimo, porque na universidade
a gente tem essa capacidade técnica da pesquisa, a questão toda científica, e muitas vezes a gente não consegue recursos para dar aquele passo, às vezes um passo, que pode fazer toda a diferença e abrir um outro leque de novos caminhos. E é isso que aconteceu entre a UFPR e o Instituto Premier PET. Eles foram nos ajudando com esses passos, e a gente juntos está criando um caminho consistente para a medicina de abrigos, não só no Brasil, né? Eu falo que é na América Latina, porque na América Latina nós temos as mesmas características dos abrigos e as mesmas mudanças, transformações necessárias, e todos os estudos que a gente está fazendo, todo o embasamento teórico que a gente está conseguindo com dados, né, latino-americanos, eles muitas vezes divergem dessas diretrizes que nós temos internacionais. Então, a parceria, assim, ela foi fundamental. A Premier, Rita, só para eu entender, ela de alguma maneira patrocina esses estudos. Ela patrocina, tá, sim. Sobre os abrigos. Sim, então nós temos um grupo de abrigos no Paraná e em São Paulo, né, que foram escolhidos em comum acordo. Esses abrigos são acompanhados por nós, então é como se fosse uma consultoria, e a gente faz visitas também nesses abrigos, de tempos em tempos, né? A cada 2 meses, 3 meses, a gente está retomando agora essas visitas, e nessas visitas a gente consegue olhar o que eles conseguiram evoluir, progredir dentro do que nós conversamos na visita anterior em relação às dificuldades. Então é um projeto, é um projeto apaixonante, lindo, e a gente consegue nessa conversa com os abrigos ter uma listinha de problemas, mas aí a gente tem que ter aquele jogo de cintura e começa a conversar só sobre 3 pontos críticos para trabalhar naqueles próximos meses, e conforme eles vão conseguindo resolver, e muitas vezes, né, na maioria das vezes, com o próprio apoio da Premier, porque vamos supor, um dos pontos críticos há um tempo atrás, não tinha um local aquecido para esses animais passarem o inverno. Então a gente correu, e aí a Primeira acabou comprando para os abrigos que não tinham um estrado plástico. Para as camas não ficarem no chão. Porque muitos não tinham camas. Então iam dormir em cima desse estrado. Então, parece um detalhe, mas isso para o animal faz toda a diferença. Então, o objetivo, na verdade, é a promoção do bem-estar ali, dos animais, das pessoas que trabalham com os animais. Melhorar o nível do bem-estar. O objetivo do projeto geral é a gente aumentar a adoção. Tá. A gente precisa onde a gente quer chegar. Que esse fluxo tenha entrada, que sempre é maior, e que a adoção também seja grande. E a gente melhorando o bem-estar dos animais, o nível desses animais, a gente acaba melhorando o trabalho dos funcionários, acaba ajudando esses gestores que estão sobrecarregados, e todo mundo acaba ficando melhor, né? E aí o próprio animal, né, eu ia dizer o próprio paciente, né, quando a clínica toma conta da gente. Mas o próprio animal vai ali para a feirinha de adoção com outro comportamento, porque ele vem de uma situação de bem-estar, e a chance dele ser adotado aumenta tanto, né? Sim. Quando ele é mais dócil, quando ele é mais receptivo. Sim, enfim. Com certeza. Então, você falando tudo isso, eu caio numa questão que me parece tangenciar tantas coisas, tantos problemas, que é a necessária parceria público-privada para os projetos. Esse é o caminho? Olha, sem a Primeira eu não sei onde a gente estaria, sim, sinceramente. Então, eu não meço sempre nem os agradecimentos e nem falar da Premier nas aulas e nas palestras. Porque hoje, por exemplo, a gente tem bolsas, né, que são pagas para essas pessoas estudarem, continuarem nessa área. Bacana. A gente tem incentivo para alunos, né? Então, fora o Centro de Medicina Veterinária do Coletivo da UFPR, que é um centro que faz atendimento só de famílias que
que estão inscritas em algum programa social, então são famílias que têm alguma situação de vulnerabilidade, algumas um pouco mais grave do que outras, e a gente só atende esses animais em atendimento gratuito. É uma unidade básica de saúde animal que fez toda a reforma do local e deu todo um apoio, e mesmo o projeto Zero Fome, onde essas mesmas famílias podem ser inclusas para receber uma porcentagem da ração mensal, né? Uhum. A gente estaria num caminho, num passar ali de formiguinha. Eu me sinto hoje num grande passo aí de elefante. Que bacana. E o reconhecimento necessário. As pessoas, não, isso é um grande comercial. Não, isso é a forma de viabilizar. E as coisas precisam ser reconhecidas, né? Acho que a medicina veterinária precisa entender que o técnico e as parcerias com a indústria alimentícia, farmacêutica, eles não se excluem. E a gente, por muito tempo, parecia que ou eu sou técnico ou eu faço uma parceria com a indústria. Gente, pelo amor de Deus, né? A indústria também quer que as coisas melhorem, porque daí teremos mais consumidores, né? Sim. Óbvio, é isso. Ter um negócio não exclui isso, uma coisa tão... Eu acho que é só entender assim, as missões e as visões são diferentes. Então, eu estou no poder público de nível federal, que tem as missões e as visões. O primeiro setor visa o lucro e está tudo ok. E o terceiro setor, que são as ONGs, tem outra missão, tem outra visão, e a gente consegue colocar todo mundo numa panela, fazer uma feijoada mais vegana, por favor. Adorei. Pois é, porque tem algum momento que a gente se encontra, né? Esses objetivos se encontram. Sim. Rita, você não quer deixar um contato para os médicos veterinários que tenham interesse em saber mais? Um site, um número de telefone, um e-mail, o que você achar mais viável? Eu queria convidar primeiro para eles acessarem o nosso projeto Medicina de Abrigos Brasil, que é um site que foi lançado e que a gente está pela primeira vez compilando dados de todos os abrigos e lares transitórios de todo o Brasil. E também deixar o site do Agrárias, Medicina Veterinária do Coletivo. Então é só jogar no Google isso, que é fácil. A gente tem muito material lá, todos os materiais que a gente desenvolveu junto com essa parceria, né, da Premier Pet estão lá à disposição. Então, protocolos de vacinação que são completamente diferentes para quem tem um transtorno de acumulação, ou mesmo pensando quem é criador de animal, ou mesmo de abrigo. Então, para os veterinários ficarem atentos que não dá para aplicar o que a gente tem na clínica médica para ser responsável técnico de um abrigo, né? Eu acho que isso é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar. Joia. Nossa, Rita, eu vou dizer que eu mesma vou repensar a minha autoimagem como veterinária. Te agradeço muito por isso. Você foi, sem dúvida, um divisor de águas para algumas coisas que eu imagino aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Silvia. Foi um prazer. Gente, esse foi o último episódio da segunda temporada do PodVet, o podcast da Premier Pet sobre vivências e desafios de nós, médicos veterinários. Quero agradecer demais pela parceria, pela audiência, pelas trocas. Eu não sei vocês, mas eu aprendi horrores aqui. Foi um prazer enorme fazer esse podcast. Eu, Silvia, quero agradecer a Premier Pet pelo convite, porque eu aprendi de fato muito, muito, muito. Se você gostou desse episódio, não deixa de conferir os outros. A gente se vê na próxima. Obrigada.